Fala pessoal, seja muito bem-vindo. Nesse vídeo você vai saber tudo sobre a nova briga aí do Bolsonaro com o Mauro Cid. Essa que é a realidade. Você vai saber a negação de Bolsonaro, né? Porque em determinado momento, né, as pessoas falaram sobre a situação do Mauro Cid e o Bolsonaro ele não acreditou. Em um outro momento o Bolsonaro toma uma outra posição em relação ao Mauro Cid. Você vai saber se o Bolsonaro ele acredita ou não que o Mauro Cid o traiu e, de certo modo, você vai saber também nesse vídeo qual vai ser a maior irritação do Bolsonaro e dos bolsonaristas em relação ao Mauro Cid e qual a posição do Bolsonaro sobre essa situação, se ele reagiu ou não. Seja muito bem-vindo. Eu sou o Cláudio Pereira, esse é um canal de justiça e política. É muito importante a sua participação. Se você puder, já deixa um like. A gente vai falar sobre a situação do Bolsonaro que desaba, que piora a cada dia que passa, né? Agora mesmo ele fez uma declaração sobre o Alexandre de Moraes, que o Alexandre de Moraes está vencendo. Então a gente vai saber mais sobre essa situação aqui, né, do pânico total, né, do Bolsonaro e Companhia Limitada, tá? Matéria do Globo, a Bela Megali diz o seguinte: a nova versão de Bolsonaro e seu entorno sobre a delação de Mauro Cid, tá? Então tá aqui, você tá vendo aqui o Bolsonaro, até nessa época aqui, o Bolsonaro, ele era muito amigo do Mauro Cid, ou pelo menos dizia pra todo mundo aí que era e tal, era um cara que era extremamente apegado ao Mauro Cid. Mas em um determinado momento da história, isso tudo muda, as coisas complicam mais, e é isso que a gente vai saber qual foi esse momento, tá? Então, até aqui você tá vendo aqui o Bolsonaro dando risada ao lado do Cid, aí até que, de certo modo, a casa caiu. Quando a casa caiu? Quando o Mauro Cid foi preso. E aí o Mauro Cid percebeu que ele, de certo modo, estava numa enrascada, numa jaula. Essa que era a realidade, tá? Então ele percebeu que a coisa ficou complicada. E aí o que aconteceu? Jair ele falou, né? Citou o nome do Bolsonaro na delação. E Jair Bolsonaro e seus aliados, né? Mudaram o discurso sobre a delação. A princípio foi o quê? Quando veio à tona a delação, né, ou quando veio à tona a homologação de acordo, né, de delação de seu ex-ajudante de ordens, né, no caso aí, Bolsonaro se recusava a acreditar que a tratativa envolvia ele diretamente, ou seja, em determinado momento, o Bolsonaro ele não acreditou, olha, ele deve ter entregado outras pessoas aí, mas eu não acredito que o Mauro Cid fez isso comigo. Pois é. Aí ele ficou negando durante vários tempos, a coisa foi piorando, né? Porque quanto mais você nega algumas coisas, ela vai ficando pior. O que aconteceu? O ex-presidente, o Bolsonaro, no entanto, passou a desconfiar de fato, né? Que era a peça central da delação do Mauro Cid, quando o conteúdo começou a ser revelado, porque até então ele não sabia. Aí o que aconteceu? Um deles foi publicado pela Coluna, né? Que informou que Cid contou tudo em uma delação, que o ex-presidente se reuniu com os militares, né, com os comandantes aí das Forças Armadas para debater uma minuta de golpe após a derrota das eleições. Então aqui ele já sentiu o baque, né, o Bolsonaro, de certo modo, como é que eu posso mencionar para vocês? Deixa eu colocar aqui. O Bolsonaro ele já sentiu praticamente aí o golpe. Essa que é a realidade. Aí ele falou, pô, a coisa ficou séria. O cara contou coisas que ninguém sabia. Só eu e os militares lá. Aí beleza, tá tudo certo. 2 meses depois do ex-ajudante ter firmado o seu acordo com a Polícia Federal, Bolsonaro mudou de versão. Então até naquele momento ele estava protegendo o Mauro Cid. Agora, né, passou a dizer que os fatos teriam sido inventados por Mauro Cid para se livrar dos erros aí que o Bolsonaro cometeu, né, e atribuiu aí ao próprio tenente-coronel. Aí ele já começou partindo para cima e jogando para cima do Cid. E aí, uma das maiores qual é a maior irritação? Respondendo à pergunta, a maior irritação do clã Bolsonaro e do Bolsonaro é de fato de o Cid ter preservado o conteúdo do seu celular. Essa praticamente aí, né, e aí é onde que pega pro Bolsonaro, porque o Mauro Cid, de modo geral, ele guardou tudo no seu celular, não foi simplesmente uma história de fato, contou lá e coisa e tal, foi contar, foi levar a fofoca lá pra Polícia Federal, não. Ele guardou, e eu acredito que isso tenha sido intencional. Pra te falar a verdade, na minha opinião, foi intencional o que o Cid fez. Sabe por quê?
Porque ele imaginava o seguinte: se um dia eu for pego, né, eu vou tentar salvar a minha pele. E aí foi o que aconteceu, né? Aí os bolsonaristas estão irritados com o Cid, por quê? O que o Cid tem falado para a Polícia Federal, provavelmente no celular dele deve ter colaborado ou corroborado. Essa aqui é a realidade. Então os bolsonaristas e o Bolsonaro, consequentemente, está em pânico por conta desse celular de Mauro Cid, tá? E aí você sabe, uma das maiores irritações de um militar ter preservado aí o conteúdo do seu telefone, a conduta é oposta à de Jair Bolsonaro, que não fala nada comprometedor pelo telefone, ou seja, fica só no buchicho. O repórter do UOL, Aguirre Talento, revelou um novo trecho da delação de Mauro Cid. Na reportagem, informa que o ex-ajudante de ordens, né, praticamente aí contou que Bolsonaro queria esconder no Palácio do Alvorada alvos da Polícia Federal. O ex-ajudante do presidente e seu entorno negaram as informações e colocam a culpa em Cid, apontando o ex-aliado e agora inimigo mortal, né, e agora algoz, né, como elo com os radicais que formavam a base bolsonarista. Então tá aqui todas as perguntas de hoje, você sendo, né, toda a situação. A negação do Bolsonaro: não, ele não tá comigo, ele tá comigo, eu tô com ele, coisa e tal, é meu filho, isso que é aquilo. A aceitação, ele descobriu, como que ele descobriu? Descobriu quando o Cid começou a revelar detalhes: olha, tem isso, tem aquilo outro. Aí o Bolsonaro falou assim: pô, peraí, como é que o Cid é meu amigo contando todas essas histórias que eu reuni lá com os militares? Pera, tem alguma coisa errada nisso aí. Aí o Bolsonaro, se tocou. Quando ele percebeu isso, aí aí já era tarde demais, porque provavelmente o Cid, né, que estava sorrindo para ele naquele determinado momento, naquele ponto da história, né, já não sorri mais. Me fez lembrar do outro lá da Plim Plim, já não sorri mais. Desculpa, pessoal, mas enfim, é isso. Como é que eu posso mencionar para você? É a negação de Bolsonaro, a aceitação, quando ele descobriu a maior irritação é o telefone do Mauro Cid, e a prisão, ela se aproxima do Bolsonaro. Essa que é a realidade. A prisão do Bolsonaro, ela simplesmente, ela tá cada dia mais perto, tá? E qual a posição do Bolsonaro? A posição do Bolsonaro, você já sabe, né? Reagiu, a princípio tava dizendo que o Cid era amigo dele, e depois disso já começou a jogar, a abrir fogo aí contra os seus, de certo modo aí, rivais, se é que assim eu posso dizer e falar para vocês. Bem, o que eu acredito que tudo isso é que sobre a prisão do Bolsonaro, que ela se aproxima. E eu já mencionei para vocês sabem, então quem é inscrito aqui no canal sabe muito bem sobre essa situação. Sobre a situação de que na justiça, de um modo geral, não adianta só uma pessoa chegar lá e inventar alguma coisa do ex-presidente, até porque o Bolsonaro poderia reverter isso de maneira bem tranquila, processando o Mauro Cid por danos morais, e pega um dinheiro absurdo do Mauro Cid, tá? Então, o que o Cid fez? Guardou todo aquele envelope, aquela coisa lá no celular dele. Bem, é o seguinte, na minha visão, tá? Bem, eu vou guardar, o Mauro Cid falando, lá ele falando, eu vou guardar isso aqui porque se um dia a casa cair, se eu for falar contra um ex-presidente da República, ninguém vai dar crédito em mim. No entanto, se eu apresentar essas provas aqui, ó, aí a casa cai. E aí ela caiu literalmente para o Bolsonaro. E tanto é que é tão complicada essa situação aqui do Mauro Cid, gente, do Mauro Cid e do Bolsonaro mais perto da prisão, ela é tão complicada que até no presente momento você pode observar o próprio Bolsonaro e nem os advogados do Bolsonaro, e ele tem muito dinheiro para contratar os melhores criminalistas do Brasil, aqueles que assim o querem, aqueles que assim o querem, que o quer defender o Bolsonaro, ele tem recursos para isso, né? Em nenhum momento você vê que os advogados conseguem, de certo modo, eliminar de fato o risco de prisão, o risco de tornar inelegível, que agora já está inelegível. Essa aqui é a realidade. Você vê que as provas são significativas. E o que o ministro Alexandre de Moraes e dentre outros aí ministros já estão planejando, pelo menos essa é a minha visão, sobre determinado assunto. Deixa um like aí, porque isso ajuda demais, que eu vou revelar para você aqui. A situação é a seguinte: por que é que os ministros do Supremo Tribunal Federal e dentre outros aí, o que eles estão, na minha visão, aguardando para poder prender o Bolsonaro? É simples, o simples fato. Para colocar um ex-presidente da República, de certo modo, né, você precisa, consequentemente, ter provas significativas. E é por isso que o Bolsonaro ainda está solto. Eles estão procurando, amarrando, vendo todas as possibilidades
para que quando o Bolsonaro for preso, não saia de lá, né, por um bom tempo. Então, é isso. Obrigado pela presença, obrigado pelo moral, agradeço pela força aí. Se você puder deixar um like, eu te agradeço. No vídeo de hoje nós vimos aí o porquê que o Bolsonaro, de certo modo, quais foram as etapas do Bolsonaro, né? Os 4 passos aí para a prisão, né? E os 4 passos aí, pelo menos, para o Bolsonaro acordar. Agora não tem jeito, tá? E eu também revelei para vocês outra situação da qual, por que o Bolsonaro, consequentemente, ainda não está preso, tá? E também, consequentemente, porque ele não está solto definitivamente. Então, você já sabe. Deixa um like aí, obrigado pela presença, obrigado pelo moral. Aqui quem fala é o Cláudio Pereira. E a gente se fala numa próxima oportunidade. Obrigado demais aí. Valeu!